Antes da gente falar das metas para o ano que já começou, é preciso relembrar os fatos marcantes de 2023. Acompanhe agora a retrospectiva da TV Pajuçara. Olá, boa noite. Começa agora a retrospectiva 2023 aqui na TV Pajuçara Record. Vamos lembrar os momentos que marcaram Alagoas esse ano. Janeiro começa com casos de violência que ganharam destaque. O assassinato do empresário italiano Fábio Campagnola na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, provocou revolta pelo motivo do crime e por quem praticou. Um policial militar da reserva atirou contra Fábio depois de uma discussão. Vítima e agressor discordaram sobre a colocação de um carrinho de churros na frente da sorveteria do italiano. Por que o senhor fez isso? Não precisou, não. Não? Não, não tem nada a ver comigo, não. Por que aconteceu? A violência não parou. Seu Francisco teve o carro depredado por integrantes de uma torcida organizada do CSA em Maceió. O motorista por aplicativo fazia uma corrida quando foi atacado no trânsito. O episódio ganhou um novo significado quando os influenciadores Veroline e Williams, torcedores do CSA, deram uma lição de respeito e presentearam o motorista regatiano com um carro novo. Eu, como torcedora do CSA, eu peço desculpa, né, porque tem muita gente porque isso sobrecarrega em cima do clube, que não tem nada a ver, porque o clube não compactua com isso. Mas um assunto continuou sendo retratado com frequência pelo nosso jornalismo: a violência doméstica e familiar. No Village Campestre, a farmacêutica Marcele Bulhões foi morta a pedradas pelo ex-companheiro. No Sertão, uma delas deixou seu pedido por justiça gravado num vídeo. Se eu tiver morta, foi Leandro Pinheiro Barros. Mônica Cavalcante foi assassinada a tiros pelo marido ao sair de uma festa de São João. Leandro Pinheiro Barros está foragido até hoje. O último registro da empresária Carla Janieri com vida foi nesse vídeo, em que era ameaçada pelo marido dentro da própria loja em Murici. Uma funcionária da vítima gravou a discussão momentos antes de Carla ser assassinada a tiros. Jefferson Timóteo foi preso em flagrante. Fogo por toda parte. Incêndios de pequenas e grandes proporções exigiram esforço dos bombeiros e provocaram tragédias. A explosão de um depósito clandestino de fogos de artifício no meio da mata em Guaxuma pôde ser ouvida de longe e deixou um rastro de fumaça no céu. Um funcionário ficou ferido. Em Canapi, um curto-circuito num ventilador pode ter sido a causa do incêndio que deixou 4 irmãos carbonizados. Eles dormiam no mesmo quarto. E no centro, uma loja da rede Magazine Luiza foi consumida pelas chamas, em um incêndio de grandes proporções no calçadão do comércio. Apesar do enorme prejuízo, ninguém se feriu. A água da chuva também provocou estragos e obrigou cerca de 25 mil pessoas a saírem de casa em várias cidades de Alagoas. A inundação de pontes, avenidas e rodovias fez com que o governo decretasse situação de emergência em 31 cidades. Essa estrada dá acesso a pelo menos 5 povoados da zona rural de Jacuípe. Mas o ano também teve histórias inspiradoras que alimentaram o sentimento de esperança. Mostramos a persistência do homem que era gari e virou professor, do idoso que percorria mais de 100 quilômetros por dia para concluir a faculdade de zootecnia e do filho de um cortador de cana que virou médico em São Sebastião depois de concluir o curso na Universidade Federal de Alagoas. O jovem Dr. Maurício mudou a história da família. Pra cana ele não volta não, vai descansar, meu velho vai descansar. E antes que 2023 acabasse, os alagoanos voltaram a viver o pesadelo da tragédia socioambiental causada pela mineradora Braskem. No dia 29 de novembro, a Defesa Civil de Maceió emitiu um alerta de risco iminente de colapso do solo na região da Mina 18, no bairro do Mutange. A área já estava evacuada, mas diante das incertezas sobre a movimentação do solo, novas famílias foram retiradas de casa. E o drama, que nunca teve fim, voltou a ser manchete no país inteiro.
O Ministério de Minas e Energia considera a situação estável e acredita que, se a mina desabar, será de forma localizada e não generalizada. A Braskem disse que monitora a situação e toma todas as medidas cabíveis. 11 dias depois do alerta, a mina 18 colapsou nas águas da Lagoa Mundaú. O impacto ambiental do colapso ainda está sendo estudado por especialistas. Na Justiça, novos capítulos da queda de braço entre Braskem, Ministério Público Federal e Estadual e as defensorias públicas, que exigiam o pagamento de indenizações à população. A Polícia Federal deflagrou uma operação que teve como alvo a Braskem e empresas ligadas à mineradora. O inquérito corre em segredo de justiça. A continuação dessa história fica para 2024. E aqui, na TV Pajuçara, a gente vai continuar acompanhando tudo com responsabilidade e humanidade. E em 2024, a gente deseja que você continue ligado na nossa programação. Feliz Ano Novo, com muita força, superação, saúde e muita paz. Oi, gente, feliz ano novo, tudo de bom para vocês, muitos sonhos realizados. Olha, fazer jornalismo é trabalhar com notícia, e notícia mexe com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todos nós. Eu quero saber dos nossos repórteres Bruno Protásio e William Tavares quais as notícias que mais impactaram suas vidas nessa missão de fazer a notícia e apresentar ela todos os dias, um balanço geral para vocês. Vamos lá. Muito bom dia, Douglas, passando por aqui para te desejar um feliz ano novo, que seja marcado por muitas conquistas, que 2024 seja repleto de muita fé, bondade, esperança e, acima de tudo, muita saúde, que a gente siga firme nessa missão de levar informação ao povo de Alagoas. E como na nossa vida tem muita informação, a cobertura que eu destaco é justamente a que aconteceu no centro de Maceió, um incêndio que foi registrado neste ano, numa loja bem conhecida. A nossa equipe estava num vivo em outro ponto da cidade e assim que a produção manteve contato com a gente conseguiu chegar ao centro de Maceió. Era tudo novo até então, a gente não sabia se tinha vítima, mas teve uma grande mobilização por parte do Corpo de Bombeiros, vários militares no calçadão do comércio, fizeram isolamento de alguns pontos ali próximos à loja, onde estava em chamas. Rapidamente o fogo se espalhou pelo local, porque tinha muito material acolchoado, de plástico, muita madeira, e a gente conseguiu trazer a informação naquele momento com muita sensibilidade, ouvindo o Corpo de Bombeiros, ouvindo trabalhadores, pessoas que se assustaram com aquela situação, que estavam se preparando para entrar nas lojas e iniciar os seus trabalhos, mas que se assustaram com tudo aquilo que era apresentado no momento. A nossa equipe conseguiu ouvir várias pessoas, ouviu militares do Corpo de Bombeiros, inclusive a gente conseguiu entrar no edifício Breda e mostrou de cima o quanto o incêndio ele se alastrava rapidamente por todas as dependências da loja. Eu acredito que foi uma das principais coberturas que eu fiz ao longo desses 4 anos como repórter da TV Pajuçara. Mexe muito com o nosso emocional, porque no primeiro momento a gente só pensa, será que alguém se feriu? Será que existe alguém gravemente ferido? Será que aconteceu o pior? Então, quando você chega no local da ocorrência, o primeiro pensamento que vem à sua mente é justamente esse: se tem alguém ferido, se tem alguém precisando de ajuda. Mas apesar de tudo, ninguém ficou ferido nesta ocorrência, mas ficou um grande exemplo de como se pode fazer um trabalho com sensibilidade, com sensatez. A gente pensou por todos os lados, trouxe as informações certinhas, de acordo com o que as autoridades nos transmitiam naquela hora. Para mim, foi a principal cobertura que foi feita, que eu fiz, aliás, durante este ano de 2023. E como sempre, a TV Pajuçara tem essa responsabilidade, tem essa preocupação com a apuração, para que a gente sempre transmita ao nosso telespectador a verdade sem sensacionalismo nenhum.
Essa é a nossa missão como comunicador, como repórter da TV Pajuçara, e primeiramente pela verdade e depois transformar tudo por esse lado da sensibilidade, porque afinal de contas nós lidamos com seres humanos e é muito importante a gente ter esse pensamento humanizado, que pensa no bem, que pensa na qualidade de vida das pessoas. Um grande abraço para todo mundo. A cobertura que mais me marcou em 2023 foi o colapso da mina 18, na região do Mutange. Primeiro porque reacendeu um debate que a população cobra bastante, que é a responsabilização sobre o afundamento do solo que foi provocado pela mineração da Braskem, a exploração de salgema. E com isso, nós ouvimos novamente os moradores das regiões próximas sobre o medo, o receio, sobre o risco do colapso, até o momento que realmente isso aconteceu. Nós estávamos nas regiões próximas que eram seguras ficar, tínhamos contato direto com as imagens de drone, transmitindo tudo ao vivo durante a nossa programação na TV Pajuçara. Foram dias muito intensos durante esta cobertura sobre o que poderia acontecer na região, mas buscamos muita responsabilidade. E me marcou bastante porque você sabe muito bem, quando convive, quando conversa com as pessoas, o impacto que esse problema causou para todos os moradores que foram afetados, direta ou indiretamente, e todos aqueles que ainda sofrem essas consequências. Então, é algo que não para por aqui, vai persistir, e eu estou nessa cobertura desde 2018, quando a primeira rachadura, quando os tremores de terra foram sentidos no bairro do Pinheiro, e é difícil se acostumar com toda essa situação. Então, foi algo que reacendeu esse debate, chamou muita atenção, e foi uma cobertura que exigiu bastante responsabilidade na divulgação da informação e também muita atenção. Eu estive no dia que a mina se rompeu também fazendo toda a cobertura, tanto para cá quanto também levando informação para todo o país. Então foi algo muito intenso e com certeza foi a cobertura que mais me marcou nesse ano de 2023.